Olá, está começando mais uma edição do Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o movimento SOS Agro, que é uma mobilização que vai acontecer nesta sexta-feira, 19 de julho, em Rio Pardo, para cobrar o governo federal sobre as reivindicações dos produtores rurais que tiveram grandes prejuízos durante as enchentes do mês de maio. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato Rural de Erechim, o Alan Torme. Alan, seja muito bem-vindo. Olá, Emerson. Olá a todos os ouvintes e telespectadores aí da TV Bom Dia. É uma satisfação estar aqui para poder trazer esclarecimentos desse evento aí que vai acontecer na sexta-feira. Bom, Alan, e como é que está, então, a organização? Bom, Emerson, esse evento, né, como já é conhecimento da maioria da sociedade gaúcha, ele nasceu após as enchentes de maio, né, que prejudicaram principalmente a região dos vales e a metade sul do estado, mas o problema transcende para as outras localidades. A gente tem também aqui produtores na nossa região que perderam o estoque de comida dos animais, que não conseguiram fazer a colheita de toda a soja que tinha no campo. Então, é um evento climático que prejudicou muito a agropecuária gaúcha e o SOS Agro-RS, ele nasce da união de esforços de produtores rurais, independente do que eles produzem, independente do tamanho que eles têm, amparados pelas suas entidades de representação, sejam eles sindicatos rurais ligados à Federação da Agricultura do Estado, sejam eles sindicatos de trabalhadores da agricultura ligados à FETAG, associações de criadores, associações de produtores. Ele é um movimento, vamos chamar assim, né, Emerson, apartidário, né, que não tem bandeira política. Ele tá se movimentando justamente no sentido de pedir ajuda para o produtor, né? Essa é a grande razão do movimento do SOS Agro-RS, né? E quais pautas serão reivindicadas, Alan? Emerson, a principal pauta do SOS Agro-RS é endossar o apoio, fazer apoio, endossar a carta de pedidos da Federação da Agricultura, que foi emitida ainda lá no dia 7 de maio, no início das catástrofes, que é basicamente crédito para o produtor refinanciar as dívidas, certo? E crédito para reconstrução e reinvestimento nas propriedades. O que pede esse documento da Farsul? Ele fala basicamente, vamos falar em termos genéricos, de 3 linhas de crédito. Uma linha de crédito de refinanciamento de dívidas, ou como alguns queiram chamar de securitização, não sei se seria o termo certo, assim por diante, para que o produtor possa refinanciar as dívidas que ele tem, porque as dívidas que o produtor acumulou, elas não são oriundas apenas dessa enchente. O Rio Grande do Sul vem de 3 safras frustradas. Nós colhemos aí algo em torno de 40 milhões de toneladas de grão a menos nos últimos 3 anos. E isso é faturamento a menos no caixa do Estado como um todo. Então, o produtor ele vem com um endividamento de longo prazo. Então, a Farsul pede nessa carta, faz um pedido para a renegociação da dívida dos produtores em 15 anos, né? Pega todas essas dívidas, sejam elas oriundas de custeio ou de investimento, repactue todas elas em uma dívida só e dê um prazo de 15 anos para começar a pagar, com até 3 anos de carência, numa taxa de juros de 3% ao ano. Por que a gente pede 3% ao ano, Emerson? Porque é a meta da inflação do governo. Então, se é a meta de inflação do governo, nada mais justo para uma atividade que se autoinflaciona devido ao que acontece no mundo, e seja câmbio, oferta mundial de fertilizantes ou oferta do próprio produto que o produtor produz, uma taxa de juro mais adequada para essa realidade de produtores aqui que estão sendo atingidos. O outro pedido é uma linha de reinvestimento ou reconstrução, para que o produtor que perdeu a propriedade, principalmente a região dos vales, a região central do estado, os caras tiveram toda a infraestrutura de produção, suinocultura, avicultura, a pecuária de leite, tudo foi destruído pela enchente. Então, esses caras precisam reconstruir a propriedade, quem quiser começar de novo. E nisso entra a reconstrução do solo, porque levou o solo produtivo embora, então esses produtores precisam reconstruir o solo, precisam fazer calagem, fazer correção de nutrientes, por cobertura verde, produzir matéria orgânica de novo para trazer o solo fértil. E a terceira é
que o entendimento nosso é assim, se o produtor perdeu tudo que ele tinha, que ele não conseguiu colher, ou ele perdeu todo o plantel dele, como que ele vai pegar e fazer o custeio, pegar um crédito num banco, um custeio, vamos dizer assim, de agropecuário ou agrícola, fazer esse custeio e já pagar todo esse custeio em um ano? Como que ele vai manter a família? Da onde que vai sair o sustento dele? Então, no nosso entendimento, que esse primeiro custeio, que ele fosse diluído também, num prazo de 15 anos, aí, numa taxa de juros também de 3% ao ano, para que o produtor tenha fôlego para reinvestir e reconstruir a atividade agrícola dele. E entra junto também outros pedidos de outras federações, de trabalhadores da agricultura, por exemplo, a FETAG, que entra junto, que é parceira nossa nessa empreitada do SOS, junto com o Federarroz, com a ProSoja, com outras associações, que é o quê? O crédito fundiário sempre teve na mão da FETAG, a maneira de a gente dizer, mas ela sempre foi a grande estimuladora do crédito fundiário, aquele programa da Banco da Terra, Minha Primeira Terra, né? Então, esse produtor também ele precisa já refinanciar isso aí, porque se ele comprou aquele pedaço de chão agora para produzir e teve toda essa catástrofe, perdeu solo produtivo, perdeu infraestrutura, perdeu plantel de animais, ele precisa também um prazo, né, para readequar isso. A habitação rural também entra nessa questão, né? E dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Bom, se nós vamos ter dinheiro para atender o produtor, para reinvestir, para reconstruir, esse cara precisa de assistência técnica. Ele não pode ficar a esmo, nós dar dinheiro para ele reconstruir e ele não ter suporte para fazer essa reconstrução. O pessoal não sabe nem onde começar, às vezes, né? Isso, então o produtor ele precisa de assistência técnica, seja nos órgãos efetivos, a gente tem a Emater, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, assim como outros serviços de extensão, mas fazendo um trabalho fantástico no Estado, seja com injeção de recursos diretamente para a compra de alimentos para animais, para socorrer os animais, os produtores que estão atingidos, maquinário para limpar as propriedades, itens de primeira necessidade. Tem produtor que ficou sem ter onde cozinhar. E a gente fala produtor, mas é uma classe toda, é gente que mora no campo, que vive no campo, né? Então, que a gente tenha recursos para fazer essa extensão rural, essa assistência técnica, que o produtor use de maneira correta esse recurso subsidiado para fazer a reconstrução da atividade, da propriedade e se realocar na atividade, né? E Alan, né, tu comentou, né, que o pessoal teve propriedades que foi levado embora, estrutura, o solo está improdutivo, né? Tem a possibilidade do governo federal de anistiar as dívidas dos produtores? Olha, Emerson, a gente tem trabalhado nesse sentido e o que a gente pode ver, pelo que a gente tem de capilaridade, né, através da Federação da Agricultura, eu como presidente do Sindicato Rural, coordenador do Conselheite, membro da Comissão de Lei de Derivados da Farsul, a gente tem muito contato com muitos produtores dessa região e tal, tem muita gente que caberia que a solução seria o perdão da dívida. Porque tem gente que não tem condição psicológica de reconstruir ou de recomeçar a atividade. Então, se essa pessoa perdeu tudo e aquele hectare de terra dela que valia 100 mil vale 10, ou vale 15, eu acho que em algumas situações cabe o perdão da dívida, né? Já se perdemos, nós como nação, já perdemos dinheiro para tanta coisa. Eu acho que agora seria um momento que tem situações que, casos pontuais muito bem analisados, né, que caberia sim o perdão da dívida, porque tem produtores aí, a gente viu de perto, Emerson, é quem construiu uma vida toda, né? Aquilo ali veio de gerações e ter aquilo lá tudo levado embora em poucas horas. Então, muitos desses aí, o problema não vai ser nem o recurso, daqui a pouco ele vai ter o recurso disponível, se a gente for atendido pelo governo federal. Já se vão aí quase 60 dias sem resposta, né? E se ele tiver condições de reconstruir financeiramente, que ele consiga acessar recursos, mas e a condição psicológica? Então, daqui a pouco, em algumas situações, a gente concorda assim, que cabe anistia, porque a perda é muito grande, né? Sim, porque não vai ser 1 ou 2 anos, né? Às vezes vai décadas. Você pegar uma propriedade rural, aí você demora... tem propriedades que demoraram 50, bem ou mal, 50 ou 60 anos para chegar na situação que estão, né? E tem propriedades, claro, que tem de todos os tipos. Tem produtor muito bem estruturado, com uma produção com volume grande, tal, e tem aquele produtor que tem uma produção menor, que a vida dele é daquela maneira, que tem o jeito dele de viver, e ele perdeu tudo, não tem mais nada. Tanto aquele grande que tem uma perda econômica enorme, mas aquele que perdeu
o que era a vida dele, o que ele construiu, o que era o propósito de vida dele, né? Então isso mexeu com todo o Estado e o movimento ele vem no sentido assim de que não interessa a quem você tem afeição. O que interessa é que você é produtor e você sofreu junto comigo. Nós estamos no mesmo barco. Então, nós precisamos pedir ajuda junto. Então, é nesse sentido que nasceu o movimento SOS Agro RS, que vem fazendo essa movimentação lá, já em Cachoeira do Sul, reuniu 4, 5 mil produtores, se eu não me engano, um número representativo de representantes da sociedade, deputados, entidades de classe, assim por diante. E agora a expectativa é que a gente consiga ainda mais, vamos dizer assim, enrobustecer o movimento em Rio Pardo, né, lá no Parque da Expo Agrofubra, para a gente ter as nossas demandas atendidas pelo governo federal. Né? E o sindicato está querendo mobilizar o pessoal daqui para levar para lá. Como é que vai funcionar? Tem que dar um nome, se inscrever, vai ter transporte gratuito, né, Alan? Qual é a função do sindicato rural? Para que serve um sindicato rural, Emerson? É para reivindicar e defender os direitos dos produtores rurais da porteira para fora. E nós, como associados de entidades dirigentes, nós temos direitos e nós temos deveres. Então, nós, como direção do Sindicato Rural agora, como associado do Sindicato Rural, a gente se sente no dever e na obrigação de ajudar esses produtores. Nossa região não é que não foi atingida, foi menos atingida. Só que é uma classe, né? Então, nesse momento, a gente deve sim ser solidário, apesar de toda a ajuda que a gente já fez, seja através da entidade, produtores que ajudaram diretamente os atingidos, mas agora é um movimento por algo maior. Então, é responsabilidade do sindicato fazer essa mobilização, de proporcionar que os produtores tenham acesso a reivindicações e que possam se mobilizar. Então, nós, como entidade, através de uma reunião com a diretoria, nós decidimos ajudar no deslocamento dos produtores rurais. O Sindicato Rural está colocando um ônibus à disposição e a gente deixa bem claro isso, que não é um momento de nós vamos lá fazer uma manifestação. Não, nós vamos lá fazer uma reivindicação. É como se a gente fosse cuidar o nosso negócio sexta-feira, cada produtor rural fosse cuidar da sua propriedade, fosse cuidar o seu negócio rural da porteira para fora, fazer a parte política do seu negócio. Porque é crucial que o produtor mostre união nesse momento, independente do que ele produz, seja produtor de hortaliças, de hortifruti, de reflorestamento, de mel, de aves, de suínos, pecuária de leite, pecuária de corte, grãos, o que for. Né? Então, o sindicato está disponibilizando esse transporte na sexta-feira, o produtor deve entrar em contato com o sindicato rural para estar fazendo a inscrição, para ir até lá. Quem topar participar desse movimento no ato da inscrição lá com o sindicato vai receber as regras do evento, né? Do que pode e o que não pode fazer lá, como que vai ser, porque é um evento ordeiro, né, Emerson? É uma classe reivindicando seus direitos para poder dar continuidade. Porque a gente vê assim, se o agronegócio do Estado tiver essa ajuda nesse momento, a reconstrução do Estado como do ponto de vista fiscal, de receitas internas, esse retorno semestral, é muito positivo. Porque se a gente conseguir construir essa agricultura, a gente vai girar a economia local, contratando pedreiro, contratando o serviço para arrumar uma plantadeira do cara que é daqui, um serviço de correção de solo do cara que é daqui. Então, a gente vai estimular a economia e fazer ela andar de novo, procurando a nova normalidade para o povo gaúcho, né? Os interessados têm que ser presencialmente, a inscrição, ou pode mandar uma mensagem para o sindicato? Entre em contato com o Sindicato Rural através do telefone pelo WhatsApp também. Tem o WhatsApp, tem a Vanessa, a Graça e o Leonardo lá que estão fazendo, que fazem o atendimento. Eles vão estar organizando, fazendo todas as orientações. Sexta-feira, lá em Rio Pardo, começa às 10h30 da manhã. Então, a gente tem que sair aqui um pouquinho de madrugada para poder estar lá, né? São quase 5 horas e pouco de estrada. E a previsão de término é lá pelas 16 horas, né? Então, lá de novo vão ser lidas, a gente vai discutir em cima do que são os pedidos para o governo federal, né? E o produtor que está lá tem que estar ciente que ele vai estar cuidando do negócio dele da porteira para fora. Perfeito. Então, é um movimento para auxiliar os produtores, né, atingidos pela enchente. Alan, muito obrigado pelas suas explicações.
Emerson, eu que agradeço o espaço aí na TV Bom Dia, que sempre foi parceira nossa aí, desde que a gente assumiu a diretoria da entidade, junto com os nossos colegas da diretoria, e reforçar esse pedido para o produtor rural da região, que agora é o momento de nós mostrar a força e a união da classe. A gente sabe que a nossa região foi menos atingida, a gente sabe que nós estamos numa época de plantio de implantação das culturas de inverno, mas a gente já perdeu tanto. Eu acho que a gente dedicar um pouco do nosso tempo na sexta-feira para defender os interesses da classe da porteira para fora vale a pena, porque agora é um momento decisivo, né? O que a gente tem um entendimento, né? E é só para deixar a última mensagem, Emerson. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado que colaborou muito com o resto da nação. Eu não vou falar que o resto da nação tem uma dívida com o estado. É ao contrário, o estado tem um crédito com o resto do Brasil, que na década de 70, 80, 90, nós exportamos muito capital humano daqui para desbravar o centro-oeste, o sudeste do país, o norte do país, na produção agropecuária, e essas pessoas, um capital humano que poderia estar produzindo aqui, foi produzir lá. E junto eles levaram também capital financeiro para financiar as atividades lá. E agora a gente precisa dessa ajuda de volta da União, um estado que sempre foi superavitário na balança de impostos, né? Sempre pagamos aí algo em torno de 57, 58 bilhões de impostos federais por ano, a gente recebe algo em torno de 15, então a gente entende que nesse momento a gente precisa de uma ajuda diferente, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi uma catástrofe que a gente viu outras acontecer no país, de um município, ou 2 ou 3 serem atingidos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul afetou um estado inteiro. Então, a gente precisa dessa ajuda e eu acho que é válido o produtor rural fazer esse esforço e estar junto com os seus pares, né, para fazer essas reivindicações sexta-feira lá em Rio Pardo. Perfeito. Alan Tormen, presidente do Sindicato Rural de Erechim, muito obrigado. E essa foi mais uma edição do Bom Dia Entrevistas. Até mais.